situação, porque é a habilidade que você não tem. Fala um pouquinho mais sobre fala um pouquinho mais Os de cada perfis. um deles. Esses perfis, esse perfil comportamental, né? Os perfis são bem interessantes, tá? Quando eu comecei a estudar o perfil comportamental, eu falava assim, gente... Deixa eu só perguntar uma coisa. Fala. Tem alguém que fala assim, não, eu quero ter esse perfil? Tem, né? Tem. E aí se decepciona com o perfil que tem. Olha, não se decepciona por conta das sessões que eu falei pra você que tem antes de fazer análise. Mas ela fica assim, mas será que não deu alguma coisa errada? Será que... Eu sou dominante. Geralmente a pessoa ou quer ser muito dominante, ou geralmente muito dominante. As pessoas querem ser muito dominantes, mas tem pessoas que não são dominantes, não é dela, né, da essência dela ser dominante. Não é por isso que ela não possa ter a dominância. Todo mundo tem os 4 perfis. Né? Então, você tem os 4 perfis dentro de você. A diferença é que um vai estar maior, outro vai estar menor, outro vai estar... Nem o meu. Eu hoje estou 43% ou 46% influente. Seguido de estável, depois dominante, bem lá embaixo analítico. Eu vou te explicar já. Então, assim, quando eu fiz a primeira vez, deu influente, dominante. Então, isso pode mudar, então? Pode, dependendo de como você está, mas sempre vai ter um que é natural. Só que por que eu gosto muito de dar ênfase na inteligência emocional? Porque o seu perfil ele pode mudar conforme o tempo passa. Porque você tem outras pessoas ao seu redor. Então, você cresceu ao lado de pai, mãe, tio, tia, professores, líderes religiosos, e tudo isso influencia para que você forme o seu caráter ou o seu perfil comportamental. Quando essas pessoas, vamos supor que você tem uma predisposição para ser dominante, só que a sua mãe, sei lá, seu pai fala para você assim, não é para fazer isso agora, sabe? Começa a podar você. Entendi. Você acaba sendo uma pessoa mais reservada, mais introvertida, porque você não quer fazer aquilo lá. E, infelizmente, você cresce naquela postura de eu não posso fazer isso, eu não posso ser tão pôr a cara e falar com todo mundo. Né, tem algumas pessoas que elas falam pra mim, cara, você fala com todo mundo, você conhece todo mundo, não sei o quê. Até eu descobrir o meu perfil, cara, isso pra mim era assim, eu não sei se a pessoa tá me elogiando ou se a pessoa tá falando mal, né? Às vezes o meu esposo, ele falava pra mim, amor, a gente vai no posto de saúde ou vai em algum... Você fala com todo mundo. E eu falava assim, tá, eu falo com tudo, mas na minha cabeça, eu nem respondia mais pra ele, porque pra mim era tão natural, eu não percebia isso. E aí, quando eu entendi o perfil comportamental, eu falei, cara, que barato, que show. Então, assim, lá em casa a gente tem todos os perfis, então é um negócio bem legal. É um negócio bem legal. Só que os mais altos são o analítico e o influente. Tipo, eu e a minha filha mais nova somos influentes e a mais velha. A minha filha de 19, ela não quis fazer o perfil comportamental. Ela disse, não vou fazer isso daí, não vou, tipo, vocês não vão me controlar. O meu esposo e o meu filho... Dá um controle pra pessoa. Isso. O meu filho mais velho e o meu esposo são analíticos. E aí o neném não dá pra saber ainda, né? Só depois dos 14 anos que a gente faz essa análise e tal. Entendi. Então, assim, ficou bem interessante. Vamos lá. Quem são os dominantes? O nome já diz que eles querem dominar. Eles querem chegar aqui, ao invés dele começar a fazer, não, deixa eu ver aí, deixa que eu resolvo. Deu um probleminha, ele vai na frente, ele é aquela pessoa que resolve. Eu ponho a cara a tapa, eu vou fazer e acabou. Só que, qual que é o problema do dominante? Às vezes ele não olha para a consequência. Muitos dominantes, eles fazem, eles resolvem. Só que a que custo? Por isso que eu gosto muito da análise comportamental, porque ela vem com as suas habilidades, né, o jeito que você é, mais os seus pontos de melhoria. E um dos pontos de melhoria do dominante é aquela questão dele ser menos arrogante. Ser menos... Escutar mais os outros. E ser menos controlador. O dominante, ele quer chegar ali, ele quer... Um bom líder seria um dominante? Depende da empresa que ele está. Porque se a empresa pede resultado, é o que o dominante quer. Só que o analítico também quer resultado. Os dois vivem para resultado. Os dois querem, só que um é mais agressivo e o outro não. O outro ele vai analisar todo
o sistema ali, ele vai analisar todo o quadro dos funcionários, todo o quadro do RH da empresa, todos os setores, para ele falar, então vamos fazer desse jeito. Geralmente depende assim, né? Mas a probabilidade do analítico conseguir um resultado melhor é maior. Do dominante conseguir mais rápido é maior. Mais rápido não significa ser melhor. Não. Também é o contrário, né? Também é o contrário. Por quê? Porque depende do que a empresa... Eu estou falando empresa, mas pode ser na família, nos estudos. Vamos supor que o analítico precisa de um resultado rápido naquela empresa. Ele vai chamar um dominante e vai falar assim, me ajuda a fazer isso daqui porque eu preciso rápido. E o contrário também é verdadeiro. Por quê? Porque eles gostam de analisar e eles lidam bem com isso, né? Com essa pressão. O dominante lida bem com a pressão, o analítico nem tanto. Mas por ele estar naquele meio de analisar tudo, isso é legal. Porque ele consegue analisar melhor. Tipo, o dominante ele vai chegar com uma folha para você, você fala assim, olha, eu preciso de um relatório, assim, assim. O dominante ele vai chegar para você com uma folha, 2 do relatório, vai te mostrar ali, tipo, resultado. O analítico, ele vai fazer gráfico, ele vai fazer tudo bonitinho, vai trazer um PowerPoint, ele vai fazer diferente, entendeu? Ele gosta de fazer desse jeito, mais organizado. Então, um dos pontos de melhoria do analítico é o perfeccionismo dele. Às vezes a pessoa deixa de fazer o que tem que ser feito ali, porque ele fala, só mais um pouquinho, só mais uma vírgula só. Então, os dois, eles gostam bastante de resultado. Não ligam tanto para pessoas. O influente já é diferente. Ele gosta de falar bastante. Oi, gente. Ele gosta de falar. Ele gosta de falar bastante. Ele gosta de estar no meio de pessoas. Quando a gente estava estudando, eu falo gente, porque eu estudei com bastante gente, foi online, né? E o pessoal falava assim, que o influente, ele é arroz de festa. Onde tem festa, ele quer estar no meio. Ele precisa de pessoas, ele quer estar com pessoas. Então, assim, para ele, é vida. Essa questão de estar com pessoas. Um dos pontos de melhoria do influente é a desorganização. Tipo, o que o analítico tem de organizado, o influente... Então, imagina, lá em casa, o negócio era... Meu Deus, eu tô aqui pensando que aonde que eu me encaixo. Organização zero, praticamente. E já o estável também é mais voltado para pessoas, igual o influente, só que o estável é aquela coisa mais fofinha, é aquela pessoa que pensa mais nos outros do que em si mesmo, que é uma coisa boa, porém é o maior ponto de melhoria do estável. Quer pensar mais nele. Ele pensa mais nos outros. Não, o ponto de melhoria seria ele pensar um pouco mais nele. Porque às vezes você olha pro outro e fala assim, nossa, eu preciso tanto ajudar essa pessoa, mas será mesmo que essa pessoa quer ajuda? Tomei uma bronca aqui uma vez, você lembra, Marquinhos? Professor Renato. Um abraço, professor Renato, se estiver vendo isso aqui. Falei assim, como que a gente faz quando a gente quer ajudar uma pessoa? Ele te pediu ajuda? Não, então você não tem que fazer nada. Fazer nada. Falei, caramba. Bom, e aí já fica uma segunda deixa, tá? Se pediu ajuda, ou se não pediu ajuda, você não ajuda. Se pediu ajuda e você não tem habilidade, você também não ajuda. Porque às vezes a pessoa quer ajudar. Aquela vez que eu falei pra você que eu fui no podcast do Ricardo, eu falei pra ele, cara, eu desisti de ajudar as pessoas. Aí ele olhou pra mim tipo assim, né? Como assim? Isso já é o teu trabalho, né? Mas na hora ele olhou, mas já passou. Aquela microexpressão, sabe? Uhum. E aí ele falou assim pra mim, como que é isso, Mônica? Aí eu falei assim, cara, eu quero fazer pelos outros, mas eles mesmos não querem fazer por eles. Às vezes eu faço uma sessão com uma pessoa e falo, ó, funciona desse jeito, eu trabalho assim, assim, assado. Os seus pontos, o que vai ter de melhoria na sua vida é isso, isso e isso e tal. Aí, chega no final, a pessoa fala assim, ai, eu não sei, vai me ajudar tanto. E aí eu sempre faço a pergunta, por que valeu a pena pra você essa sessão? Cara, tem resposta que às vezes me deixa emocionada. Eu penso, a pessoa entendeu. Quando é pra fechar, ela fala assim pra mim, Mônica, eu não sei se eu quero fazer. E isso, dentro da inteligência emocional, a gente entende que é todo o padrão que a pessoa vem seguindo, de não finalizar ou de não conseguir seguir alguma coisa. Então, assim, eu olho pra pessoa e falo, tá tudo bem.
Você vai ter teu momento. Eu tive que ter o meu momento, porque que ela não pode Sempre ter? encontra o momento, né? Sempre. E assim, é tipo quando você vai, quando a sua mãe, alguém fala assim, filho, vai pra igreja, procura Deus, ou pelo menos tem o seu espírito elevado ao Criador. E aí ela fala assim pra você, se você não for pelo amor, você vai pela dor. Dentro da inteligência emocional é a mesma coisa. Se você não buscar pra você crescer, você vai buscar quando você estiver no fundo do poço. Então, assim, entre um e o outro, procure buscar antes de chegar lá embaixo. Porque lá embaixo é pior, cara. Quando você tá no fundo do poço, você olha lá pra cima, você só tem pra cima pra você ir show de bola. Mas Tem essa não tem. vantagem, né? Mas não tem Chegou escada, no fundo né? do poço, não dá pra descer mais. Faz escada com o que tem. Então, é justamente isso. Se você chega no fundo do poço com inteligência emocional, você vai fazer uma escada baseado naquilo tudo que você aprendeu. Se você não tem, você vai ter que aprender ali como fazer aquela escada. Vai ter que buscar o conhecimento ali, né? É melhor já buscar o conhecimento antes, mesmo que esteja caindo. Isso, mesmo que você tiver. Mesmo que esteja caindo, busca não conhecimento. tem problema. Vai chegar lá embaixo, vai fazer sentido aquele conhecimento que você não entendia. Que nem, eu não lembro pra quem que foi essa semana que eu falei assim. Às vezes, foi pra uma amiga minha lá do Japão. A gente conversando, ela falou, eu tô passando por uma situação. Eu falei assim, cara, só tá passando por essa situação porque é a habilidade que você não tem. Eu falei, então entenda, lá atrás você não conseguiu essa habilidade porque não tinha quem te mostrasse que você não tinha essa habilidade. Agora tem. Usa isso a teu favor. Isso foi, tipo assim, foi muito massa, porque é justamente o que a gente aprende, né? Em meio a tanta coisa e tal, a vida ensina isso pra gente. Essa questão da frequência elevada aqui é justamente isso. Você sobe, depois você desce, mas você nunca pode descer mais baixo do que você estava antes. Então, você desce para aprender uma habilidade, sobe mais forte, mais poderoso, desce um pouquinho de novo, porque você precisa dessas habilidades. Você precisa desse, tipo, coração, né? Você precisa desse batimento cardíaco para você viver. Né? Então, assim, é muito legal você olhar por esse lado, por esse ângulo. Mas a inteligência emocional, ela te mostra mais esse ângulo. Por mais que, tipo assim, esse ano de 2023, a vida fez assim, né? Um rebuliço lá em casa. Aí eu falei assim, cara, o que eu tenho que aprender com isso e tal? E aí eu fui buscando entender o que eu precisava aprender com isso. Então, eu coloquei no papel, tipo assim, no papel que eu falo dentro da minha cabeça, tá, gente? Que pra eu colocar as coisas no papel tem que ser alguma coisa que eu precise mesmo. Depois da pandemia, o negócio é computador. Não tem jeito, né? É o que nós estávamos conversando. E aí, quando eu comecei a pensar, né? E fui fazendo lá minhas listas do porquê e tal. E o que eu tinha que aprender com tudo aquilo que aconteceu. E eu descobri uma coisa sensacional. Eu descobri que talvez... Cadê o seu buscar ajuda? Né? Que a gente conversou um pouquinho sobre a felicidade, né? Sim. E o que é a felicidade e tal. Por que não buscar ajuda? Por que não estar no meio de pessoas que possam te ajudar? E eu falei assim, cara, será que eu estava tão afastada assim das pessoas, né? E eu reparei que eu estava afastada de algumas pessoas que eu amo muito. E eu falei assim, pode ser isso. Isso meio que foi juntando, sabe? E eu achei muito interessante isso. Poder olhar com outro ângulo, de um outro ângulo.